Como sempre, não posso deixar de, em primeiro lugar, falar de Jesus, falar de um texto da Palavra de Deus, livro de Salmo, capítulo 113, que diz: louvem, servos de Deus, louvem o nome de Deus, seja bendito o nome de Deus, desde agora e para sempre. Do nascer do sol até o poente, louvado seja o nome de Deus. Quero, então, dizer que a felicidade para nós, mesmo aí, uma noite como essa, um pouquinho chuvoso, né? Muitos se fazem presente nos acompanhando, aqueles que nos ouvem também pelo rádio. Quero agradecer de coração aqueles que nos ouvem também nas fazendas, que acompanham aqui o nosso trabalho. Gostaria, senhor presidente, como o senhor já disse aqui, na sua fala com relação à vinda do governador, eu também fui cobrado e até quero agradecer aí ao pessoal da Rádio Cultura, Araiti, pela entrevista na última quinta-feira, e também fomos questionados lá com relação à vinda do governador, e por um momento a gente, como político, Vossa Excelência, como pela primeira vez aí na política também participando, tendo um momento ali também de poder fazer cobranças ao governador, eu gostaria de trazer essa reflexão para a nossa população, parabenizar pelo que Vossa Excelência disse, e lembrar que em momentos como esse, ter um embate, ou seja, entrar em confronto com o governador do Estado, eu acho que chega a ser até chover no molhado, né? Nós sabemos de questões que nós temos interesses grandes, como, por exemplo, aqui as divisas do município, outros assuntos que são pertinentes para o município de Chapadão do Sul também. Estamos aí na iminência de algumas coisas que estivemos requerendo por parte do governador. Enfim, ele não conseguiu fazer tudo que a gente esperava. O governador não conseguiu ser, de repente, fazer uma rodovia que nós esperávamos, fazer tudo aquilo que nós esperávamos. Mas a gente entrar em conflito com ele chega a ser pior do que a gente sonhar com alguma coisa. Ou seja, se com parceria com ele já fica difícil, imagina se arrumar briga com o homem. Aí fica mais complicado ainda, né? E nós estamos aí nesse período agora, nessa luta aí para que a gente consiga resolver essa questão das nossas divisas. E justamente nesse momento nós temos que ressaltar aqui que o governador está deixando aí a sua parcela de garantias e que essa divisa vai ser bem resolvida. Então é nessa hora que a gente tem que realmente, como políticos aqui, às vezes até, né, eu sempre falo isso para algumas pessoas: olha, talvez você não goste muito de mim, do meu ponto de vista, enfim, mas se você quer ou não quer, eu estou aqui como vereador. Pode ser que eu não vou continuar aqui, mas que eu estou no momento aqui, né, como diz o velho Zagalo, algumas pessoas vão ter que me engolir, não tem jeito. E queira ou não queira, agrade ou não agrade, o governador é o André Putinelli. E nós, como políticos que somos, temos que fazer essa política da boa vizinhança, recebê-lo, tratá-lo bem. Todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de ser bem recebido, não é isso? Então nós também temos que, em primeiro lugar, até a obediência àquilo que a Bíblia diz, que nós temos que obedecer às nossas autoridades. Ele é a autoridade maior do nosso município, né? Talvez através dele nós vamos ter as grandes conquistas. Então o que nós temos mais que fazer mesmo é tratar bem, receber bem ele no nosso município, né? Levar as nossas reivindicações, aquilo que nós temos enquanto reivindicação do nosso município, e quem sabe, né, ele vai dizer: olha, né, apesar de tudo, eles ainda estão aí nos tratando bem, né, nos recebendo bem, como ele foi recebido aqui nessa casa, a casa cheia, né? E aí trouxe boas notícias para nós também. E por conta disso, presidente, que o senhor falou também com relação às questões aí da Sanesul, né, até houve alguém que foi fazer um manifesto lá, né, acabou ficando ainda pior para ele, porque, enfim, algumas coisas não eram bem reais assim, e a gente que estudou sabe que realmente não é bem assim. Às vezes a gente olha, né, e parece que está tudo, é a velha história do cavalo morto, né? Alguém chegou e ainda viu os dentes do cavalo que eram bonitos. Então tem hora que a gente tem que enxergar alguma coisa bonita nisso daí. E hoje nós tivemos ainda uma conversa rápida aqui
com o prefeito Dr. Felipe, e ele nos disse de uma notícia que realmente nós já estávamos aguardando há muito tempo, que além dos 14 milhões que foram lançados aí pelo governo do estado, no que diz respeito a saneamento e a melhoria na distribuição de água do nosso município, nós tivemos uma notícia de que uma emenda que nós estamos pleiteando junto ao governo federal de mais 8 milhões, possivelmente sairá nos próximos dias. Olha que coisa. Aí como que nós vamos arrumar briga com a nossa classe política? Ah, porque eles vêm aqui para pedir voto. Eu não sei para que vem, o importante é que venha. E se eles vêm e a gente consegue ter esse respaldo por parte da nossa classe política, que seja bem-vindo em Chapadão do Sul. Eu não sou apaixonado pelo governador André Putinelli. Eu não morro de amores por ele, nem ele por mim. Mas, enfim, se é para o bem de Chapadão do Sul, vamos tratar bem quem quer que seja. Né? Olha aí, ó, nessa brincadeira nós vamos somando aí aproximadamente 22 milhões de investimento. Isso nós não encontramos em qualquer lugar. Isso é fruto, muitas vezes, da gente engolir um sapo para poder vencer esses obstáculos. Quantas vezes nós temos que fazer isso? É no casamento também, é na convivência. Aqui mesmo somos 9 vereadores aqui, cada um com uma cabeça diferente, com um pensamento diferente. E muitas vezes a gente tem que saber entender também que às vezes a ideia do outro não é a mesma ideia minha. E nós vamos encaixando as nossas ideias e vamos chegando ao nosso objetivo. Então essa vinda do governador aqui a Chapadão do Sul, olha, até nisso foi interessante, presidente. Aonde foi a reunião? Justamente no lugar onde o governador não liberou recursos para arrumar. E a reunião foi lá. Não teve um ali que não viu que ali estava mal arrumado. Inclusive ele. Quando ele saiu de lá, que ele entrou em um quartinho lá que a diretora mostrou para ele, eu falei, é agora, ele vai ver como que está a situação. Não adianta a gente mascarar. E ele foi lá e ele viu. Então, muitas vezes, é ele vindo, a gente não pode aqui também fantasiar situações de que tudo está mal, não. Ele vai ver. Nós passamos com ele pela rodovia, por cima do viaduto. O prefeito estava com ele. Né? Então, é nesse momento que a gente chama ele para mostrar, olha, eu recebi uma ligação, quero agradecer imensamente ao Edson da IACO. Olha, nós vamos lembrando de coisas, senhor presidente, e a gente fica feliz. O Edson me ligou ainda na noite do dia que o governador esteve aqui e disse, olha, vereador, nós estivemos lá, entregamos na mão do governador um documento falando das estradas da IACO, e o governador deixou assinado esse documento, nos garantindo a recuperação daquela estrada. Então, a gente tem que olhar para as coisas que acontecem de bem. Imagina se nós não tratamos bem o governador aqui no nosso município. Você imagina se as lideranças não conseguem ter esse contato com o governador. Onde nós vamos parar? Não, o governador está vindo aqui só pedir voto, então tá bom. Então vamos deixar o governador ir lá para Cacilândia. Aí Cacilândia ganha tudo e nós ficamos aqui chupando o dedo. Né? Então a experiência política nos leva, muitas vezes, a entender que muitas vezes o que falta com uma pessoa é um aperto de mão, é dizer, olha, seja bem-vindo, é dizer, olha, muito obrigado. Às vezes a gente resolve todas as nossas diferenças e todas as nossas indiferenças também. Né? Eu gostaria de deixar essa palavra então, senhor presidente. Gostaria também de parabenizar por um evento que nós participamos hoje aqui nessa casa, promovido pela OAB do nosso município, pela sessão da OAB aqui de Chapadão do Sul. Parabenizar a doutora Camila como presidente da OAB, que tem aí sido uma lutadora para conquistarmos aí um posto, agora, nesse primeiro momento, um posto avançado da vara do trabalho. E eu acredito que essa reunião de hoje, nós saímos assim, muito felizes mesmo, por conta dessa grande conquista. Não é só uma conquista da OAB, né, é uma conquista do município de Chapadão do Sul, para todas as nossas lideranças, toda a classe de advogados, enfim, também as empresas, os sindicatos aqui de Chapadão do Sul. Quero deixar os parabéns aí, então, à OAB por essa grande conquista para Chapadão do Sul. Para finalizar, senhor presidente, eu coloquei um requerimento nessa casa por conta dessa questão que está sendo aí, está todo mundo ficando desesperado com relação a essa questão do aumento significativo que já está aí. Eu não sabia, mas que foi trazido aqui pelo vereador Alírio Bach, que Vossa Excelência trouxe muito bem essa discussão, com relação até
que os carnês já foram impressos com relação a esse aumento do IPTU. Então talvez o alarde não está tão grande, o susto não está tão grande, porque isso não chegou ainda na casa das pessoas. Mas se chegasse, meu Deus do céu, nós iríamos provocar um pânico aqui no nosso município. E por conta disso que desde a semana passada eu já organizei esse requerimento para que o Executivo nos explique essa situação. E agora essa situação ainda tem que ir mais longe. E eu acho que essa casa precisa ficar atenta com relação a quem que vai pagar essa conta desses carnês que foram impressos indevidamente. Graças a Deus que é só o carnê. Porque se tivesse entregue e tivesse que pagar dessa forma, aí meu amigo, aí eu vou falar para você, aí eu não sei aonde nós estaríamos. Por conta de quê? De uma má leitura na questão da nossa lei. A impressão que dá, como foi dito aqui pela vereadora Sônia há um tempo atrás, a impressão que dá é que o que fez daqui para trás estava tudo errado e agora nós vamos acertar. E na verdade é o momento que a gente está mais errando. Né? Eu não preciso consultar o Poder Legislativo, eu não preciso consultar os vereadores, porque eu sei o que eu estou fazendo, aí vai lá e faz errado. Agora, essa conta o município não pode pagar, essa despesa não pode, até é inconstitucional, é ilegal o município pagar por um erro de alguém que errou. O funcionário público também não pode pagar por esse erro. Quem vai pagar essa conta? Quem é o gestor municipal que permitiu que esses erros acontecessem? E eu gostaria também que levasse em consideração essa questão da cobrança da taxa do lixo. Eu quero deixar já claro aqui, para depois imprimir novamente um novo carnê de IPTU, e aí vem com cobrança de 300% de aumento. E que a gente daí tem que recorrer novamente, e aí vai ter que se fazer novamente outro carnê de IPTU. Então, eu já estou pedindo aqui para que também isso seja levado em consideração. Porque são aumentos abusivos, qualquer um pode ir na justiça e recorrer a um aumento desse. Não existe possibilidade de aumento de 300%. Não precisa ser muito inteligente para entender. Eu vou aumentar 300% e você vai pagar os 300%. Então furo logo os teus dois olhos e fala, vai, né? Não tem como, ninguém é bobo numa situação como essa. Ninguém dá um aumento de 300%, seja ele em qual tipo de aumento for, nem que seja uma caixa de fósforo, e que esse aumento não tenha que ser justificado. E uma outra questão, senhores vereadores, senhor presidente, que eu quero deixar aqui, é que o Executivo está falando muito com relação à questão do IPTU progressivo. Eu quero deixar bem claro que eu sou totalmente favorável ao IPTU progressivo. O município precisa caminhar na direção certa. As pessoas precisam entender que lote vazio não dá resultado para ninguém. Eu sou totalmente favorável ao IPTU progressivo, mas nós temos que entender também que nós temos prazo para isso. Nós precisamos informar o nosso munícipe. Nós precisamos, no mínimo, 2 anos para poder estar notificando o nosso munícipe de que daqui 2 anos nós vamos começar o IPTU progressivo, porque nós não podemos enfrentar o nosso munícipe com a faca na garganta. Com a faca na garganta ninguém vive, não tem como viver com faca na garganta. Ninguém vive, ninguém sobrevive de pressão. Então vamos fazer as coisas certas. Olha, tem que se dar o aumento, então vamos estudar esse aumento. Porque senão nós vamos novamente, eu repetir isso daqui, é o arroxo tributário, o município entra no momento em que nós vamos começar a falir o nosso município, a nossa empresa, enfim, as nossas empresas do município. Então quero deixar isso aqui para o Executivo analisar bem, para que não tome decisões precipitadas, para que de repente chame essa casa de lei para discussão. 300% de aumento é impossível, é inaceitável. Mesmo 100% de aumento no IPTU é inaceitável, não tem lógica, não tem cabimento. Então que estejamos revendo tudo isso para que os erros sejam minimizados, ou que a gente permita que não aconteçam os erros, porque agora, por exemplo, o Legislativo está de olho, o vereador Ailton já trouxe aqui. Quem que imprimiu esses carnês? Quem vai pagar esses carnês agora? Quem vai pagar essa despesa? Quem vai pagar por esses erros? Essa que é a questão. O Poder Legislativo agora vai ficar de olho. Não tem como mais passar batido uma situação como essa.
né? Então eu quero deixar essa minha reivindicação, descansar os nossos munícipes com relação a isso, porque essa Casa de Leis está de olho, tá? Vocês podem ter certeza que aumentos abusivos não irão acontecer, porque nós não vamos permitir, o munícipe não pode ser penalizado por uma situação onde simplesmente alguém chega lá e diz, olha, eu acho que tem que ser assim e a coisa vai acontecer. Não é assim. Para começar, aqui nessa Casa de Lei nós somos em 9. E existe mais o Executivo, existe mais o Judiciário, mais o Ministério Público, que é guardião da defesa do munícipe. Então, não dá para ser dessa forma. Eu não posso tomar decisão. E uma outra coisa que eu nem coloquei no meu requerimento, mas eu gostaria que viesse até um parecer jurídico, para a gente saber, é até vergonhoso, se existe algum parecer jurídico nessa questão, que dá legalidade para essa cobrança, porque se existir, nós vamos ter que chamar esse jurista, esse advogado, para dizer, olha, infelizmente você vai ter que voltar a estudar, porque não tem lógica. Um parecer favorável a uma questão que é inaceitável, 100%, 300% de aumento, não tem lógica, não tem cabimento, não existe legalidade para isso, né? Então eu não coloquei lá no meu requerimento, porque eu não acredito que exista parecer jurídico favorável a isso. Eu não acredito, por isso que eu não coloquei lá. Mas eu quero saber quais foram os critérios que foram colocados nessa questão. Agradecer então a todos e desejar uma boa noite. Muito obrigado.